Deus, amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos aí vieram buscar da parte do Senhor nesta noite? Aleluias. Quantos aí estão felizes com o Senhor? São poucos, né, irmãos? Aleluias. Eu ler só o versículo desta campanha aqui, né, irmãos? Em seguida estarei adentrando ao texto. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não é reverência a mim, né, que sou homem, sou falho, pecador, mas ao Senhor. Quero estar lendo aqui ao tema desta campanha, no Salmo 107, versículo 14, que disse: tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as prisões. A Isaías 61, aleluias, ao tema a qual iremos ministrar nesta noite, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê o ornamento por cinza, óleo de gozo, por tristeza, veste de louvor, por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiças, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma campanha nesta noite, né? E se é campanha, eu creio, amém, que tem que haver propósito, né? Porque tem que haver propósito. Ninguém se levanta em algo, amém, a fazer algo a não ser com propósito. O próprio Jesus, quando desceu à terra, ele veio com propósito, né? Jesus veio com propósito, porque Isaías 61, que acabamos de ler, amém, foi porque Jesus teve uma decisão. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não havia um justo sequer. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém aqui, amém, poderia passar por este sacrifício. Ninguém aqui poderia passar, amém, pelo maior sacrifício, que seria a morte de cruz. E Deus, amém, olhando para a terra, não viu ninguém. Mas Jesus, amém, se prontificou. Ele teve um propósito, amém. Ele pediu para descer. Ele disse: envia a mim, Senhor, né? E Deus enviou ele nesta terra, e ele veio com um propósito, e ele cumpriu todo o seu propósito. Porque o propósito dele, amém, foi pregar o evangelho, amém. O propósito dele foi ir até vidas. O propósito dele, amém, foi até pessoas, amém, que estavam desfavorecidas, estavam desiludidas, pessoas que já não acreditavam mais em si, pessoas, amém, que a sociedade já havia, amém, escorraçado, pessoas a qual a sociedade já não dava mais nada, mas Jesus se prontificou, ele desceu aqui, amém, e desceu num corpo, amém, de carne, como eu e você, amém, se prontificou a passar pelo maior sacrifício sobre a terra, porque ele entendeu, amém, ele entendeu que eu e você estaríamos aqui nesta noite, amém, ele entendeu que eu e você estaríamos aqui glorificando e exaltando o nome dele, né? Então, dentro desse propósito que Deus colocou sobre a terra, de pregar o ano aceitável, amém, do Senhor, levando a proclamação, amém, aqueles que estavam cativos e presos. Então, se é quebra, amém, de maldição, é quebra de corrente, eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas se você colocou com propósito diante do Senhor, eu quero te dizer, amém, que não vai ter inferno,
não vai ter nada que possa impedir aquilo que o Senhor já determinou sobre a tua vida. O inimigo, ele pode até tentar, como o texto, amém, nos diz que ele pode vir, por um caminho, mas que por 7 ele vai bater em retirada, porque ele não vai suportar a glória de Deus que vai envolver este lugar nesta noite. Ele não vai suportar, amém, a glória de Deus que vai invadir este ambiente nesta noite, amém. É noite propício para milagre. Eu estava sentado ali, amém, e Deus me falava, é noite propícia para milagres. E se a noite está propícia para milagres, ei, esta noite Deus vai libertar, esta noite Deus vai curar, esta noite Deus vai restaurar, esta noite Deus vai visitar os teus, aleluias, né? E se há, irmãos, quebras de maldição, entendemos algo diante do Senhor, entendemos algo diante de Deus, né? Se é quebra de maldição, o mais interessante, né, que Deus, sendo Deus sobre as nossas vidas, quando nós não entendemos o significado que Deus tem para a minha e para a tua vida, quando nós vivemos num mundo preso, amém, cegos pelo inimigo, porque é bíblico, amém, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento de muitos. Infelizmente tem muitos que estão cegos ainda, amém, que não conseguiram enxergar, não conseguiram encontrar a verdadeira paz, não conseguiram encontrar a verdadeira felicidade, amém. Busca em todo tipo de coisa, busca em droga, em bebida, em álcool, em prostituição, tenta preencher um vazio que não consegue preencher, tenta preencher algo que jamais irão preencher. Como o pastor falou aqui agora há pouco, irmãos, com Jesus, amém, podemos passar o que passar, mas nós entendemos, amém, que com Jesus nós já somos mais do que vencedores, assim como a pastora leu aqui nesta noite, amém. Com Cristo nós já somos mais do que vencedores, né? E eu gosto do livro de Êxodo, Êxodo 20, a altura do versículo 5, que nos ensina que Deus, Deus, ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem. As pessoas dizem que Deus mudou, mas Deus nunca mudou. Quem prega que Deus mudou, porque se Ele tiver mudado esse evangelho aqui, amém, ele é uma mentira, ele é uma farsa, mas Deus não mudou de maneira nenhuma. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo, e vai se cumprir sobre a minha e a tua vida. E lá no livro de Êxodo, amém, às vezes por nós não entendermos, talvez você está para você entender, porque às vezes passamos, amém, por processos sobre as nossas vidas. E lá em Êxodo, versículo 5, vai dizer, amém, que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, como também abençoa, até 1000 gerações. E antes de eu entender este texto, amém, antes de eu entender, às vezes nós passamos por tantas coisas, porque talvez, amém, está no mundo espiritual, talvez não entendemos ainda o que é o mundo espiritual. O mundo espiritual vai dizer para você que a nossa luta, não é contra sangue, não é contra carne, mas sim contra os principados e potestades, amém, que agem aí nos ares celestes, que tenta impedir eu e você de ser abençoado, que tenta impedir, amém, que a bênção chegue até a tua vida, tenta impedir, amém, que Deus, amém, possa te alcançar, através dos mensageiros que Ele já enviou, e continua enviando. Prova isso, pastor, Daniel, quando estava orando, amém, não é porque Daniel dobrou o joelho, amém, porque teve que passar tantos dias, porque Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que orava ao Senhor, Daniel, amém, era um homem, que não se prostrava, era um homem que não se rendia, era um homem que estava diante de Deus. E quando a gente está orando diante do Senhor, pedindo algo para Deus, colocamos um propósito. Daniel estava diante de Deus, porque ele estava orando ao Senhor, porque ele sabia também que ele iria passar por um processo de tribulação,
porque ali foi levantado, amém, uma estátua, e todos ali tinham que, né, adorar, né, e havia também, né, algo sobre aquele decreto que foi baixado, e Daniel orava ao Senhor, porque aquele decreto diz que qualquer religião, qualquer outra pessoa que não se prostrasse, a não ser, amém, ao rei daquele lugar, e Daniel orava ao Senhor, e quando Daniel começou a orar, olha só o que acontece. Deus ouve a oração de Daniel no primeiro dia. No primeiro dia a oração de Daniel ela é ouvida, e Deus manda que Gabriel venha entregar, amém, a vitória de Daniel. Mas como Gabriel era um anjo mensageiro, amém, não era um anjo de batalha, não era um anjo, amém, Gabriel ficou preso nos ares celestes. Gabriel foi preso, amém, pelas potestades, pelos principados, amém, que impediu a bênção de chegar até Daniel. Eu estou aqui, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Ei, que bênçãos serão liberadas sobre a tua vida nesta noite. Deus está mandando dizer que você vai sair daqui entendendo, amém, que o que está preso no mundo espiritual vai ser quebrado, amém. As correntes vão ser despedaçadas, os ferrolhos, amém, de bronze, amém, tudo que prende vai ser despedaçado, esmiuçado aqui nesta noite, aleluias. E olha só o que acontece, como eu havia falado no livro de Êxodo, e às vezes nós estamos, amém, passando pelo processo, porque nós não entendemos ainda, ficamos presos, amém, a este mundo, ficamos presos com tantas coisas. Às vezes eu olho para as pessoas, será porque que as pessoas preferem viver uma vida de sofrimento, uma vida de ilusão, né, do que levar uma vida com Deus, levar uma vida, amém, com Jesus Cristo. As pessoas sofrem tanto neste mundo, irmãos, sofrem tanto, sabe por quê? Porque ainda não decidiram se libertar, ainda não decidiram, amém, se entregar para o Senhor, não se decidiram, amém, se derramar de verdade diante do Senhor. E o livro de Êxodo vai dizer que como Deus abençoa, e antes eu fiz essa pergunta para o Senhor, eu falei, Senhor, por que tantas pessoas passam com prova, sabe, pastor? Porque tantas pessoas passam por lutas. Às vezes a senhora tem famílias, amém, que é só destruição. Tem famílias, amém, que você vai vendo passando, você vê a mãe, amém, quando você vive, aquela vida já é passada, geração por geração, aquela vida de maldição, amém, você vai vendo lares destruídos, você vai vendo famílias fora de estrutura, aí você fica sem entender, amém, você olha para as pessoas, eu perguntava isso, por que tem gente que sofre tanto? Por que tem gente que passa tanta luta, amém? Por que tem gente que vive uma vida de miséria, uma vida de escassez, uma vida, amém, né? E eu perguntei isso para o Senhor, falei, Senhor, por que tem famílias que vivem desse jeito, amém? E o mundo insiste em dizer que fica herdando uma herança que é passada de pai para filho, mas isso só acontece, porque as pessoas não decidiram ainda. As pessoas não decidiram largar, porque quando alguém se levanta, eu vou dizer para você, quando alguém se levanta e entende o que isso aqui, o poder que isso aqui tem sobre as nossas vidas, o poder que a palavra tem sobre as nossas vidas. Eu não fui criado, amém, em berço evangélico, não nasci em lar, amém, cristão, muito pelo contrário, na minha família, nem Bíblia nunca teve dentro de casa, ninguém nunca falou de Jesus, era uma família de maldição, amém, uma família de bebedice, era uma família de farra, bebia, sabe, tinha dinheiro para tudo, na casa da minha mãe, eu me lembro, amém, era dinheiro para tudo, podia faltar o que comer, mas a cachaça nunca faltava, a farra nunca faltava, era uma família, amém, e eu vou dizer para você, quando a gente resolve, a gente decide aceitar a Jesus. Eu me lembro que quando eu fui para os caminhos do Senhor, e quando eu comecei a orar ao Senhor, que Deus alcança que Deus começa a modificar a vida de alguém. Eu me lembro, amém, que quando eu fui para a presença do Senhor, eu falo, Deus, da mesma forma que Satanás me usava aí no mundo,
Da mesma forma, amém, que o diabo me usava no mundo, eu quero ser usado pelo Senhor, de maneira extraordinária. Eu quero ser usado para o Senhor, para que as pessoas hoje enxerguem quem é este Deus, para que as pessoas entendam quem é esse Deus. Eu entendi o segredo do propósito, eu entendi o segredo, amém, que Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, levar o ano aceitável àqueles que necessitam, levar a liberdade àqueles que estão cativos e presos. Aí eu entendi algo da parte do Senhor, aí eu disse: eita Deus, e comecei a orar ao Senhor. Aí você vai vendo a mudança, você começa a pagar preço por vida, Deus vai começando a alcançar os teus, vai alcançando a tua família, vai alcançando, vai trazendo, Deus vai alcançando a vizinhança. Eu falei: Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente sobre esta terra, eu quero mostrar, amém, que o mesmo Deus que mudou a minha vida, vai mudar a vida daquele que está lá fora, vai mudar a vida daquele que está no mundo. É este mesmo Deus que permitiu que as maldições fossem quebradas sobre a minha vida, vai quebrar cadeias lá fora também, vai quebrar cadeias, amém, em vidas também. Sabe por quê? Porque tem vidas, irmãos. Talvez nós estamos vindo debaixo de maldição, pastor, nós não entendemos, sabe? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, as maldições são quebradas automaticamente. A Bíblia diz que Ele vai lançar no mar do esquecimento, amém? Vai lançar todo o nosso pecado, a vida que a gente levava. É por isso que as pessoas não entendem. É por isso que quando as pessoas falam bem assim: tu não era, eu falava: era, está no verbo do passado, não tenho vergonha do meu passado. Mas Deus, amém, hoje eu estou no futuro. E se eu estou no futuro, amém, aquele homem do passado já não existe mais. Aquele homem do passado ficou para testemunho da glória de Deus, assim como o apóstolo Paulo, amém, que era perseguidor, que perseguia, que matava, fazia tudo. Ele disse assim: eu carrego as marcas de Cristo, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu não nego que fui, mas hoje a vida mudou, porque as maldições foram quebradas da minha vida. Hoje eu já não persigo mais, hoje eu já não minto mais. Se você mentia, quando você aceita Jesus e as maldições são quebradas, a vida ela muda. Porque se você roubava, você já não rouba mais. Se você prostituía, você já não prostitui mais. Se você mentia, você já não mente mais, porque a graça de Cristo te alcançou. Aí quando as maldições são quebradas, irmão, aí eu perguntei para Deus, falei: Senhor, por que as pessoas sofrem tanto? Aí Deus mandou eu meditar, amém, procurar na palavra do Senhor. Deus sempre me deu as respostas dentro da palavra do Senhor. Aí eu disse: aí eu entendi, irmãos. Talvez você está vindo de uma família que você não sabe, amém, quem eram os teus antepassados, ou se você sabe, talvez você não sabe. Tem gente que vem de família, de uma linhagem, amém, que as famílias abominam a Deus. E Deus odeia, o que Deus odeia é a feitiçaria. Deus odeia o pecado, amém, que é de todos. Deus odeia a rebelião, a feitiçaria, a bruxaria. E olha só, por que você vê países, amém, países que o sofrimento é grande, mas a bruxaria está em alta. Se você pegar hoje, nós estamos falando da consciência negra. Se você pegar a África, esses países, você vai ver as pessoas, amém, que vivem uma vida, é cultura deles, amém, é passado de pai para filho, amém. As pessoas é ensinada, hoje não, que o evangelho chegou até lá, os nossos irmãos estão sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos, para se cumprir o que está escrito, que nos últimos dias, amém, o mundo, nós seríamos odiados pelo mundo, muitos morreriam por amor a esta palavra. Está acontecendo porque está escrito. Aí você vai olhar, por que a pobreza é tanta, por que a miséria é tanta. Aí você vai olhar, porque você olha o alto grau de escalão de bruxaria dentro desses países. Aí você vai olhar as pessoas, amém, que adoram outros deuses, deuses estranhos, que prestam culto a deuses estranhos, adoram deuses estranhos. E se Deus está dizendo, amém, aquilo que abomina a Deus,
Imagine eu, se eu não tivesse alcançado a misericórdia. A Bíblia diz: se eu permaneço no mundo, fazendo o que era. Ei, a Bíblia diz que os meus filhos viriam amaldiçoados, porque é bíblico. É bíblico. Se eu abomino a Deus, ei, se eu cometo pecado diante de Deus, eu abomino o pecado. Aí eu entendi. Aí você vai olhar a linhagem das pessoas, você vai olhar a linhagem da família. Ei, você vai ver por que as pessoas estão vindo. Aí eu fui entender por que as pessoas estão debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz, amém, você pode entender. Até pergunto para a pessoa, sabe, pastor? Uma vez eu vi, no canal de televisão, as pessoas dizendo até errado na época, sabe, que a gente tinha que tomar da mão do ímpio. Aquilo me chamou a atenção. Eu, como cristão, passando por uma luta, porque quando aceitamos a Jesus, nós somos provados. Se o próprio Cristo foi provado, por que nós não devemos de ser provados, para ser aprovados por Deus? Porque quem chamou Deus, Ele vai provar para poder capacitar. E eu passando por um processo de luta, aí eu vi, de madrugada, apareceu um anúncio na televisão: a campanha da revolta. Eu falei: o que é isso? A campanha da revolta. Você tinha que tomar da mão do ímpio. Aquela vez, eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou entender. Falei: quem sabe esse pastor da mão volta, ele vai entender. Eu vou olhando o ímpio, ele está próximo. O ímpio prospera, eu estou vendo ele na melhor cara. Eu estou vendo ele no melhor cara. Eu aqui passando por essa luta. Eu comecei a entender que Deus abriu a minha visão. Ele falou: amém, não é mesmo? Sabe que Deus está dizendo que Ele abençoou. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Se você for perguntar, mas as pessoas não servem a Cristo. Muitos deles não servem até Jesus. Mas você vai ver, sabe? Essas pessoas, se você chegar de alguém, como eu já cheguei, você chega de pessoas financeiramente bem, mas não serve a Cristo. Isso não quer dizer, amigo, que ela está salva, mas ela está vindo debaixo de Deus. Você vai ver que alguém da família dela seguiu Jesus. Alguém seguiu Jesus e aquela família alcançou a bênção, porque a Bíblia diz que eu vou abençoar até 1000 gerações. Assim como Deus amaldiçoa, como você vai ver família que é desestruturada, é Deus dizendo: ei, eu vou amaldiçoar, mas a maldição só pode ser quebrada quando você levanta a sua mão e aceita Cristo. Então você não tem que aceitar mais nada sobre a sua vida, porque Isaías 56 vai dizer: Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus já pagou toda a maldição naquela cruz. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós queremos alcançar algo do Senhor, não só para nós, mas para a nossa família. Não só para nós, mas por aqueles a qual nós amamos e aqueles também que estão no mundo, que necessitam, amém, de algo do Senhor. Então, se é para ter quebra de maldição, eu tenho que entender. Eu falei: Senhor, daqui para frente, ainda que eu não tenha nada, mas se o Senhor não voltar, os meus estarão debaixo da promessa do Senhor, porque eu estou cumprindo, amém, eu estou cumprindo, e eu quero ser, amém, arrebatado, ou então ser levado pelo Senhor, e quando eu partir para a glória, a minha descendência para frente, ei, ela já não será mais a descendência que era para trás, não será mais, porque da minha descendência para frente, eu entendo que hoje, amém, ei, eu adoro a Cristo, eu vivo para Cristo, então foi quebrada as maldições, as correntes foram lançadas por terra, o inimigo, amém, já não tem mais esse poder, amém, porque a partir do momento que eu levantei a minha mão, que eu aceitei a Jesus, e as maldições foram quebradas, as maldições foram lançadas por terra. Quem bebia já não bebe mais, quem usava droga já não usava mais, ei, quem era bandido já não é mais, porque esta maldição foi quebrada. Meu Deus, então você tem que entender, o inimigo ele está por aí, irmãos, procurando, está ao derredor procurando que ele possa tragar, porque o papel dele é esse. Ele fica 24 horas tentando contra a tua vida. Ele também é dependente disso aqui, irmãos. Ele não quer que você esteja aqui, mas você sabia que ele é dependente disso aqui também, pastor? Ele é dependente disso aqui. Ele depende, até o próprio Satanás, amém? Ele sente falta, e quando ele sente falta, o texto, é o meu livro mais bonito, que é o livro de Jó,
que diz que os filhos de Deus estavam se apresentando diante de Deus, e Satanás vinha escondido, pastor. Satanás estava escondidinho também, querendo adorar, porque ele necessita. Até ele, amém, estava ali, querendo adorar a Deus. Até ele também, sabe, estava lá. Mas aí quando Deus, que é onisciente, onipotente, Satanás pensando que ia enganar a Deus. Aí Deus olhou e disse: ei, da onde vem, Satanás? Aí ele deve pensar: já fui descoberto, amém? Eu vim aqui para adorar a Ele, amém? Eu vim aqui até para prestar culto a Ele, porque eu também necessito. Eu creio que estremeço, só não obedeço, mas eu também necessito de ouvir um bom louvor. Eu também necessito de ouvir uma boa adoração, porque outrora eu era ministro, amém? Eu também necessito. E a ira dele é tão grande, que quando Deus pergunta para ele: tu viu aí meu servo Jó? Aí ele disse: ei, se Deus não deixa eu adorar, eu vou derrubar a adoração de Jó. Eu vou derrubar a adoração de Jó. Aí ele disse: também é fácil te adorar, né, Senhor? Porque tem tudo, amém? É rico, tem filhos, amém? Tem fazendas. Aí Deus, conhecendo Jó, e ele disse: deixa eu tocar nele, para tu ver, ei, se ele ainda te adora. Deixa eu tocar nele, para ver se ele ainda vai te exaltar da forma que tu disse. E Deus, conhecendo o coração de Jó, disse: vai, Satanás, pode tocar em tudo, só não toca na vida. E ele veio, amém, enfurecido, acabando com tudo, ei, derrubando tudo, matou o gado, acabou com a plantação, matou os filhos, amém. E Jó, amém, ficou ali prostrado de joelho. Só restava a esposa, a única que estava do lado, e começou a dizer para ele: os amigos o abandonaram, todo mundo saiu de perto. Mas quando Deus tem um propósito, ei, o inimigo pode tentar fazer o que quiser, o inimigo pode tentar contra a tua vida, mas ele não vai conseguir, porque você já está na presença de Deus. E se você está na presença de Deus, Deus sabe até onde você é capaz, Deus sabe até onde o inimigo é permitido. Ei, não se preocupa se a luta veio, isto é um propósito de Deus. Se o vento está forte, não se preocupa, Jesus está no barco. Não se preocupa, se Jesus está no barco, ei, pode até balançar, mas não vai naufragar. Jesus está dizendo: há um propósito sobre a tua casa, há um propósito sobre a tua família, meu Deus. Ele é desta forma, mas ele não resiste, ele fica tentando impedir de todas as maneiras, ele fica tentando impedir para que você não alcance o Senhor. O segredo de tudo ainda está na oração, está nesta palavra, está na consagração diante do Senhor, no jejum diante de Deus. O segredo da vitória ainda é joelho dobrado. O segredo da vitória ainda é joelhos prostrados diante de Deus. Não teve ninguém que se prostrou diante de Deus, sabe? Não teve ninguém que se humilhou diante de Deus que não saiu vitorioso. Não teve ninguém que passou por estes textos bíblicos, que estava passando pelo processo de angústia, de dor, de sofrimento, que aqui fala de angústia, né? Mas olha só o que acontece. O rei Ezequias estava passando por um processo de luta, porque ele recebeu uma afronta. E quando ele recebeu uma afronta, ele sabia que ele não podia fazer nada, porque ele sabia que Senaqueribe estava vindo, sabe, com poder, porque era um homem poderoso em carros, cavalos, havia destruindo tudo ao redor. Mas ali, sabe, quando eu vejo Ezequias se prostrando diante de Deus, Zedequias, perdão, se prostrando diante de Deus, e quando ele prostra diante de Deus, quando ele recebe aquela carta que ele lê, ele olha: ó Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, olha o tamanho do meu reino, olha o tamanho, Senaqueribe aí é forte, ele vai destruir. E ali ele entendeu algo, irmãos. Ele foi buscar aquele que tudo pode. Ele se humilhou diante de Deus. Ele rasgou as vestes, sabe? Se vestiu de pano de saco e cinza.
começou a orar ao Senhor, se humilhar, porque a Bíblia diz, né, que aqueles que se humilham diante de Deus, né, não é os humilhados que serão exaltados, é aqueles que se humilham diante de Deus, que os humilhados não existem, os humilhados ser exaltados, isso não existe na Bíblia, mas existe aqueles que se humilham diante de Deus. E quando ele se humilha diante de Deus, ele se humilha ali porque ele sabe que não tem mais nada, ele rasga as vestes, se veste de pano de saco e começa a chorar, a clamar ao Senhor no seu desespero. Talvez ele está orando e dizendo: ai Senhor, livra-nos pela tua misericórdia, Senhor. Livra-nos, ó Pai, pela tua misericórdia, livra os meus. Pessoas vieram buscar aqui nesta noite. Pessoas vieram buscar uma vitória aqui da parte de Deus. O rei também queria algo da parte de Deus, porque ele sabia que não poderia guerrear. E quando ele orava ao Senhor, Deus olhou para a terra, assim como Deus orou e viu Daniel prostrado. O que eu mais amo na Bíblia é que quando o homem se prostra diante de Deus, quando o homem se prostra diante de Deus, olha só o que acontece. O rei se prostrou e o Senhor enviou um profeta, disse a Isaías: vai lá até a ele e diga para ele, amém, que Senaqueribe não afrontou, não foi a ele, mas sim ao Deus de Israel. Anjo, vai lá e diga a Daniel, amém, que desde o primeiro dia que ele colocou o joelho no chão, que ele se prontificou a orar e se humilhar diante de mim, eu ouvi as suas orações. Josafá também, amém, estava cercado, amém, viu um exército à direita, outra à esquerda, e Josafá, amém, se prostrou diante de Deus, apresentou a sua vida diante de Deus, se humilhou, amém, diante de Deus. E Deus também mandou dizer a ele, amém, mandou o profeta dizer a ele, diga a ele: ei Josafá, nesta peleja tu não vai ter que pelejar, porque quem vai pelejar por ti é o Senhor. Então Deus está dizendo para você aqui nesta noite, amém, esta peleja você não vai pelejar, porque quem está contigo nesta campanha é o Senhor. Quem está contigo nesta campanha é Deus. E Deus está dizendo aqui: maldições estão sendo quebradas, maldições estão sendo lançadas por terra. Deus está dizendo aqui nesta noite: ei, até aqui Satanás te humilhou, até aqui Satanás achou, amém, que iria parar a tua vida, mas Deus está dizendo hoje, através desta palavra: eu estou me levantando ao teu favor. Eu ouvi o teu clamor, eu ouvi quando tu orava, eu ouvi quando tu clamava, e Deus está dizendo: ei, tu e tua casa servirá ao Senhor, porque tem um propósito. Deus está dizendo: eu vou alcançar os teus, cadeias vão ser quebradas, despedaçadas, portas serão abertas, para cada dia de escassez, ei, para cada dia de vergonha, será dupla honra. Deus está dizendo: eu vou mudar a história. Deus está dizendo: eu vou mudar os cativeiros. Deus está dizendo aqui nesta noite: araço de canamalabasui. Deus está dizendo aqui: ei, eu vou mudar o contexto. Deus está dizendo: vai ser uma nova história. Deus está dizendo: ei, eu estou indo lá, eu estou escutando barulho de corrente sendo quebrada, ouço gritos do mundo espiritual, e se o diabo se enfureceu, é porque a vitória é tua, pelo sangue de Jesus. Meu Deus, Aramalabas, Rimanaço e Decanamalabas, meu Deus, Aramalabas, eita glória, meu Deus, Aramalabas, eita Deus, eu estou vendo Deus através do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui não é conto da carochinha, sabe por quê? Ei, só quem sabe da onde Deus te tirou, da onde Deus me tirou. Eu tenho um grande medo de falar isso aqui, sabe por quê? Eu tenho um medo de profetizar, porque naquele grande dia, aí se eu falar o que não é de Deus, é igual pessoas estão aí, pregando carro, casa, dando apartamento, dando tantas coisas, e não prega mais a libertação, a convenção, sabe, do Espírito Santo. Pessoas se levantando dizendo que é profeta, profeta que eu conheço na Bíblia. Ei, foi Isaías que foi cerrado ao meio,
por pregar a verdade. Jeremias, que foi jogado dentro de uma cisterna por ser profeta, João Batista perdeu a cabeça porque profetizou contra o pecado. Profeta ainda prega arrependimento. Profeta não prega que você tem que ficar da mesma forma. Para Deus mudar a tua casa, a tua vida tem que ser mudada. Para Deus mudar a história da tua casa, tem que ter posição, tem que ter transformação. Xarabalaba. Eu tenho medo de profetizar, porque naquele grande dia Deus vai dizer: eu mandei tu falar. Ai daquele que falou sem eu ter mandado. Isso vai pesar diante de Deus, irmãos. Eu não quero chegar diante de Deus igual muitos irão chegar e dizer: Senhor, no teu nome eu curei. É dom. O dom não vai levar para o céu. Deus não toma, a prova disso, Ele não tomou do diabo. Vê os louvores, as músicas seculares do mundo, é tudo composta pelo inimigo, porque ele vai tocar no teu sentimento, ele vai fazer que a tua alma fique perturbada, angustiada, com depressão, porque ele tem o poder, é o dom. Deus não tomou o dom. Aí quando você ouve uma música no mundo, já começa a encher a cara de cachaça, entra na droga, amanhece no outro dia deprimido, amém, muitos pensando em suicídio, pensando em acabar com a própria vida. É Satanás. Mas quando você chega aqui, recebe o louvor de Deus, cadeias são quebradas, são lançadas por terra. Satanás não suporta a glória de Deus. Eu não quero chegar diante de Deus jamais e dizer: em teu nome eu curei. Dom Deus dá e não toma. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Porque se eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, em teu nome eu curei, eu libertei, ganhei vidas para o teu reino, eu não quero ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Eu quero fazer, sabe o que? Quando Jesus vier sobre as nuvens, ei, quando ele vier sobre as nuvens, se nós ainda estivermos aqui vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar diante do Senhor. E o que eu quero ouvir do Senhor é Ele dizer assim: pastor Marcelo, eu vi tu pregando, pastor Marcelo, eu vi tu anunciando, eu vi que tu pregou a verdade. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Vinde a mim, bendito do meu Pai. É isso que eu quero ouvir diante de Deus. É isso que eu quero ouvir. Os céus abertos diante dos meus olhos, eu subindo para a nova Jerusalém, que foi preparada pelas mãos dele. Estarei lá nas mansões celestiais, adorando e bendizendo o nome dele. Aleluias. Eita glória. Coloque-se de pé em nome de Jesus, amém. Eu quero neste momento agradecer ao Senhor e dizer para você nesta noite: o teu milagre só depende de você. Se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, Deus está dizendo, amém, ei, Ele vai ouvir dos céus, Ele vai derramar bênção sobre você. Deus está dizendo que você não vai tomar mais emprestado, você vai emprestar às nações. Deus está dizendo para você que por onde você passar, as bênçãos correrão atrás de você. Deus está dizendo que cadeias vão ser quebradas, correntes vão ser despedaçadas. Eu estou vendo Deus visitando lares, casas e famílias desta noite. Deus está dizendo: ei, através da tua vida está tendo livramento. Deus está dizendo nesta noite: cadeias estão sendo quebradas, Satanás não vai tocar no que é teu. Deus está dizendo nesta noite: eu estou livrando,